Olá, glória a Deus, uma boa tarde aí para todos os espectadores aí do YouTube, do Facebook e do meu Instagram, tá bom? Que me acompanha aí e é inscrito aí no canal. Hoje vamos estar aqui falando a respeito do livro de Gálatas, que se baseia ali da fé e também das obras da lei, quem praticava ali naquela época. E hoje nós vamos estar aqui trazendo os assuntos, porque muitos da religião, eles querem que a gente cumpra de fato os mandamentos de Deus. Mas que mandamentos é esses que nós temos que cumprir aí, minha gente? Que cumprimentos que nós temos que cumprir de Deus para a nossa vida hoje? Porque eles querem que nós cumpra as leis de Moisés, os mandamentos da lei. Mas os mandamentos da lei não é para nós no tempo do século 21, meus irmãos. É que as religiões revigoraram o que Cristo destruiu e trouxeram de volta. E hoje nós estamos aqui com o Evangelho da Graça de Deus ali ensinado por Paulo e confrontando o sistema religioso, dizendo que nós somos livres, meus irmãos. E nós vai estar aqui trazendo a referências, o livro de Gálatas. Vamos estar lendo aqui uns pedacinhos aqui do livro, tá, meus irmãos? Como eu falo para vocês, o livro é um livro histórico, é um livro de história, para nós aprendermos os assuntos daquela época. Não aplica a mim, a você, o livro, meus irmãos. Já foi realizada a sua consumação no primeiro século, no tempo deles lá, até onde o tempo cai, meus irmãos. É isso que vocês têm que entender. E hoje nós vamos estar aqui comentando aqui uns assuntos. Então eu vou estar lendo lá no capítulo 3 de Gálatas. Vamos estar prestando atenção aí. Ó sensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui, meus irmãos, não cabe nem a nós no primeiro século, porque de fato, hoje, os povos da religião, eles entraram de cabeça no evangelho da circuncisão, no evangelho da lei, e aprenderam a lei, então não aprenderam a graça nunca. Como é que eles poderiam estar voltando a um outro evangelho, a um outro assunto, sendo que os povos da religião nunca aprenderam de fato a viver do Espírito da graça de Deus? Então aqui, como se tratava lá naquela época, Paulo tratando daqueles assuntos, eles estavam recebendo ali o gentil, porque o gentil não tinha participação com nada da lei judaica, e Paulo já pregava e deixava eles bem cientes. Só que eles estavam voltando aos evangelhos dos irmãos que estavam pregando para a circuncisão, os judeus. E ali Paulo dá uma dura neles: insensato, quem vos fascinou para que mude tão depressa para um outro evangelho, para um outro ensino, na qual eles tinham que ser libertos, meus irmãos? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: toda a nação serão benditas em ti. Quem era o povo que ia ter as maravilhas, da graça de Deus? Era o povo gentil. O povo judeu, eles nunca tiveram a maravilha da graça de Deus, do evangelho da graça. O gentil, sim, teve esse presente dado por Deus, meus irmãos, para que os judeus de fato pudessem se ciumar do povo gentil ali. E a gente vai aprendendo isso daí, meus irmãos. De sorte que os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, meus irmãos. Meus irmãos, vocês da religião, me diga quem é que vai ser justificado pelas leis judaicas, pelas leis de Moisés. Ninguém será justificado pela lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Ainda mais hoje, no século 21, que não existe nem mais a lei. A lei está aí dentro dessas religiões, predominando um lugar, porque eles revigoraram o que Cristo destruiu. Mas toda vez quando eles revigoram o que Cristo destruiu, só traz para ele o aspecto de morte. Não traz o aspecto da vida, que em Cristo vivificava os filhos, meus irmãos. Então, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Então, quem, praticasse ali, procurasse praticar sempre e cumprir todos os mandamentos, aí sim ia ser justificado. Mas a Bíblia também vai ensinar que nunca nenhum dos judeus conseguiu ser justificado pela lei, a não ser aquele que cumpriu, para que hoje os povos não tivessem mais que cumprir, que foi Cristo, meus irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, e quando se diz nós aqui, não traga para nós no século 21, mas para o momento da escrita, porque esse era o real assunto ali na época da escrita. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos judeus, meus irmãos? Aos judeus? Aos brasileiros que se intitularam hoje judeus aí dentro dessas chamadas igrejas, que não é igreja, são calabouços, são ali gaiolas para prender os passarinhos, entende? E aí, vai me falar o que agora? Por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. E ali era o gentio da época do século 21. Sabe quem eram esses gentios aqui, meus irmãos? Esses gentios aqui eram os presélitos da casa de Efraim, que deixaram as suas tribos ali, mais as 9 tribos, e se dispersaram pelo mundo e acabaram caindo nas práticas dos deuses de Babilônia. E ali, pelos outros irmãos, da tribo de Judá, eles passaram a ter esses irmãos como presélito, como gentil presélitos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos de jeito nenhum. Eles não deixavam os samaritanos entrar dentro do templo para adorar a Deus. O povo samaritano tinha que subir um monte para adorar a Deus ali. Entende, meus irmãos? Tem que entender isso daí. Só que de fato Deus deixou bem claro, mas tem aquele ainda povos que não são, e esses deveriam ser, que aí pode-se dizer que era o gentil espalhado ali pelo mundo de então, que era o mundo do ecumene, a terra habitada, meus irmãos. Então a gente tem que aprender, irmão, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, e a sua posteridade não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão, meus irmãos. A lei, ela não tinha parte com a promessa era a graça de Deus, dada ao gentio, e eles ali estavam debaixo, esperando de fato essa consumação acontecer, meus irmãos. E isso daqui foi gratuito, dado aos filhos da fé de Abraão, meus irmãos. Tem que entender isso daqui, ó. Agora abre aspas aí, vamos entender um pouquinho mais a profundo agora a respeito, tá? Logo, para que é a lei?
foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. A promessa tinha sido feita para quem? Para os judeus? Não, a promessa sempre foi para nós, o gentio. E nós, o gentio, aqui respeitando o gentio daquela época, tá, meus irmãos? Ora, e foi posta pelos anjos, não na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Não, presta atenção, deixa eu ler de novo. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade não teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, aos que crescem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Aqui, meus irmãos, vamos respeitar aqui, ó. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Quem era que estava guardado debaixo da lei? Os gentios? Nós, hoje, na atualidade também? De modo nenhum, meus irmãos. Quem estava guardado debaixo da lei era o povo gentil, e esperando de fato vir as promessas de Deus, o dia que Deus ia aniquilar toda a lei, ia tirar de cena, e o povo ia ser liberto. Não cabe nós no século 21 isso aqui, cara. Isso aqui é um nível histórico. Se acreditar, trazendo para o nosso tempo, que vocês viviam debaixo da lei, é trazer uma história de carochinha, cara. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Então os judeus estavam esperando mesmo. Nós não, nunca tivemos debaixo disso aqui. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então eles estavam debaixo da lei, esperando manifestar Cristo, para que Cristo conduzisse eles pela uma fé, e pela fé eles fossem justificados, meus irmãos. Não é para o povo da atualidade hoje, que se envolveram e se introduziram dentro das leis da Bíblia aqui, uma lei que já não existiria mais depois do primeiro século. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Olha só, os judeus, depois que a fé veio, eles já não estavam mais debaixo do aspecto do aio de Moisés. E olha que o aion de Moisés, ele acabou no ano 70, meus irmãos. É brincadeira trazer isso aqui para o nosso futuro, que não tem como a gente abordar. E o cara lá no canal lá do Facebook lá, ele queria que eu seguisse os mandamentos de Deus. Eu pergunto para você, meu irmão, que mandamento que eu tenho que seguir de Deus? A lei? Pelo contrário, a Escritura aqui me obriga a não cumprir nada da lei de Moisés, cara. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, no versículo 18. Vamos ler aqui, ó, do versículo 16, tá? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para que sejamos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. A lei, ela não justifica ninguém, meus irmãos. A lei não salva, a lei não salvou, não libertou, a lei não justificou eles. Eles estavam sempre vivendo com as suas mentes aprisionadas, e eles viviam sempre com medo do dia do Senhor, que se sucedeu no ano 70. E aquele dia foi terrível para os judeus, meus irmãos. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque olha só, olha o que está escrito aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo 18. Porque se torno a edificá-lo o que Cristo destruiu, constituo-me a mim mesmo um transgressor, meus irmãos. Então Cristo, ele aniquila a lei. A lei foi aniquilada, foi dizimada, já não tem mais, já não existe.
Porque se existisse a lei, a mente deles estava sempre em transgressão, porque eles estavam sempre transgredindo a lei de Deus, eles nunca conseguiram cumprir a lei de Deus. Agora vai os bonitão hoje das religiões, chamados igrejas evangélicas espalhadas por esse mundo todo, e eles querem ser justificados pelas tais obras da lei, coisas que nunca justificou ninguém na época do primeiro século, mas no século 21 vai haver uma mágica aí e eles vão ser justificados, né? Só se for assim, porque não tem como ser justificado pela lei. Olha o que Paulo dizia: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Preste atenção agora, versículo 21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, meus irmãos. Deu para entender aqui? Ou precisa eu estar argumentando mais alguma coisa? Não precisava nem eu falar nada, cara. Precisava só eu ler para que vocês entendessem isso aqui. Olha, Paulo não aniquilava a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, então se eles tivessem que estar ali sempre cumprindo a lei para ser justificado, cara, Cristo morreu de balde, morreu em vão. Não teve nenhum valor a consumação de Cristo naquela cruz, cara. E ia ser ali um grande problema, né? Olha só como é que Paulo deixa bem claro aqui aos livros de Gálatas. Não aniquilam a graça. E aí, vocês estão aniquilando a graça de Deus para voltar a viver na lei judaica, que não é nem para nós no tempo do século 21, meus irmãos. Querem ser livres, querem ter uma liberdade em Cristo? Segue os mandamentos de Deus. Qual foi o último mandamento de Deus? O último mandamento de Deus, ele foi dado no céu ao nosso irmão Paulo. Se você, sendo um gentil, se misturar com alguma coisa da lei, está se tornando inimigos do peito da cruz de Cristo, meus irmãos. E aí, religião, eu vou ter que voltar lá e cumprir a lei de Deus, cara? Sendo que a lei não existe mais. E se eu, por um acaso, revigorar o que Cristo destruiu, eu torno só para mim mesmo, transgressor dela. Embora no meu espírito salvo, mas na minha consciência, na minha mente, sempre um transgressor. Mas eu falo com toda convicção e certeza, eu não sou pecador contra Deus, eu não peco contra Deus. Por quê? Porque eu não aniquilei a graça, eu não revigorei o que Cristo destruiu para trazer para mim mesmo consciência de pecado, meus irmãos. Paulo fala: onde não há lei, não há pecado. Por que não há pecado? Porque não há mais transgressão dela. Então me mostre hoje, no século 21, alguém que peca contra Deus, meus irmãos. Pode andar nas suas avarezas da carne, pode andar no seu ego humano, pode ferir e machucar muita gente nessa terra, mas contra Deus não peca, meus irmãos. E se quiser viver bem nessa terra, vai ter que se arrepender e pedir muito perdão para aqueles que vocês feriram e magoou, porque só dessa forma você viver bem aqui nessa terra com o próximo. E o mandamento de Deus era o quê? Ame-se o próximo como a ti mesmo, coisa que na carne seria impossível nós fazer, porque quando aquele que vem e quebra nosso nariz, nós quer quebrar o dele também, meus irmãos. Agora, ser soberbo nas mensagens, que eu consigo, que eu vou ser, que eu posso, jamais. Eu tenho que mostrar para vocês a realidade da vida. Eu sou carne e Deus falou que aqui dentro dessa carne há todo tipo de corrupção, tá todo tipo de avareza, tá ira, tá raiva, tá vingança. E ela não me deixa de fato a se converter a Cristo do jeito que era para ser convertido. Mas por uma fé ativada nesse corpo, eu vou tentando me esmurrar a si mesmo, a mim mesmo, para que eu não venha errar, para que eu não venha ficar caindo, para que eu não venha ficar falhando, meus irmãos. Mas sou carne, sou humano e sei que eu tenho minhas debilidades. Então eu não olho para a carne de ninguém, meus irmãos. Eu olho para o Espírito que está aí dentro de você e falo com confiança em Deus, que o teu Espírito, quando ele partir dessa terra, vai encontrar o Pai do jeitinho que ele é, vai ser também um Espírito com ele. Não é assim que Paulo fala nas mensagens? E aí, meus irmãos da religião, que lei que eu tenho que cumprir? Que mandamentos que eu tenho que cumprir hoje, no século 21? Para nós não tem mandamentos nenhum, mas se
quiser ter um mandamento, se vocês quiserem cumprir um mandamento, segue-se o que Paulo deixa bem claro. Se você, sendo um gentil, se envolver com alguma coisa da lei judaica, da lei de Moisés, vocês estão tornando inimigos do peito da cruz de Cristo. É por isso que eu não cumpro lei. E quando se trata de lei, não é só o sacrifício que eles faziam com animais, mas todos os rudimentos da lei judaica. Páscoa, que é a Santa Ceia que vocês chamam, jejum, batismo, todas essas macumbarias evangélicas que vocês fazem aí dentro do sistema religioso, macumbogério na vida das pessoas, coisa que não tira pecado, não tira, não liberta do sistema, deixa as pessoas sempre no medo. Mas Cristo no madeiro, ele feito uma única vez, um único sacrifício, nos rendeu eternamente para a vida eterna. Fica com essa mensagem no seu coração, leia mais e capite a mensagem. Ao invés de vir aqui no canal querer colocar a sua posição, vai estudar primeiro, vai ler primeiro, vai entender, para que depois você venha aqui e coloque uma mensagem de fé. Mas de fato eu recebo a mensagem dos irmãos com alegria, com paz, com amor, com carinho, porque eu entendo que vocês ainda não aprenderam o Evangelho da Graça. Vocês conhecem o Evangelho da religião, coisa que eu também conhecia e vivi aprisionado durante muito tempo com a minha mente no sistema religioso. Mas hoje eu não sou mais evangélico, não faço mais parte do sistema religioso. Eu sou um cristão que crê em Deus como qualquer uma outra pessoa que não faz parte de nenhuma igreja chamada, uma casa de Deus chamada igreja, uma casa de pedra, porque não é. Nós somos a igreja viva de Deus. Deus habita dentro de cada um de nós e num corpo espiritualmente, porque nesse corpo aqui, esse corpo aqui também um dia vai ser destruído, meus irmãos. Graça e paz, fica todos com Deus, desfruta da mensagem com seus amigos. Quem gostou, dá um like. Ó, e quem não gostou, pode dar dislike mesmo, pode comentar aí, ó, no vídeo, tá bom, meus irmãos? Estou aqui para ouvir e aprender. E toda vez quando vocês colocar uma mensagem, eu vou aqui e vou refutar através da mensagem. Então, fica com Deus, graça e paz. Um beijão, um abração no coração de todos vocês. Sinta-se abençoado pelo seu irmão João Carlos e por Cristo que habita dentro de cada um de nós. Fui!